Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Quantos estão felizes aí por estar na casa do Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos. Como disse o vídeo ali, nós temos que agradecer, irmãos. Agradecer o privilégio de estarmos aqui, de estarmos respirando. Temos a liberdade de cultuar o nosso Deus. Temos a liberdade de ter a nossa Bíblia, de buscar os nossos estudos, não é verdade? Então é uma oportunidade que nós temos de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, porque Jesus te ama. Amém? Jesus, Ele te ama muito. Vocês são filhos e filhas queridos e queridas do Senhor. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero reforçar sobre o culto, o multi, que nós vamos ter sábado. Venha mesmo, venha participar. Aqui nós vamos estar adorando a Deus. Nem eu sei como é que vai ser a liturgia, porque os jovens estão preparando tudo com muito carinho, tudo com muita direção e tudo para adorar a Deus. Então venha participar, vamos estar juntos, né? Como corpo. Convide, de repente, uma pessoa ali à sua volta, faça um convite especial e traga essa pessoa aqui para adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deu uma falhada no microfone, mas já voltou, né? Amém. É que a gente está aqui em cima, a gente tenta não perder a linha. Irmãos, hoje o Senhor vai falar conosco uma palavra que, em especial, falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Todas as palavras falam conosco, mas tem algumas que tocam um pouco mais fundo. E essa palavra, sim, falou comigo de forma mais profunda. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra entre no seu coração e que o Espírito Santo possa trazer ainda revelações do céu. Amém? Nós vamos aprender hoje com o Senhor. E hoje eu estava aqui orando e o Senhor me trouxe muitas coisas, muitas direções. Então, aperta o cinto aí na cadeira, para você não levantar voo, porque nós precisamos ficar aqui, com atenção total. Amém? Irmãos, hoje o tema da noite é: a peneira revela o que é palha e o que é trigo. A peneira revela o que é palha e o que é trigo. Só pelo tema já dá para entender que hoje o negócio é um pouco mais embaixo. Mas é sobre a fé e a perseverança no processo. Nós sabemos, irmãos, que nós temos o entendimento, existe uma fala bíblica que diz assim, eu vou te dar os reinos da terra se você prostrares e me adorares. Mas isso não é Jesus que fala. Isso é o inimigo das nossas almas. É ele que fala. Então nós temos que entender, irmãos, que Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser mamão com açúcar. Não. Jesus, na verdade, ele está dizendo, ele diz através da sua palavra que no mundo que tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então Jesus, irmãos, nunca falou algumas coisas que são ditas por aí. Por exemplo, traga a sua oferta que eu vou te dar o que você quiser. Entrega o seu carro, entrega a sua casa, dependendo do tamanho da tua oferta, é o tamanho do teu milagre. Jesus nunca disse isso.
Isso se chama, irmão, frases de persuasão de algumas doutrinas religiosas. São inversões de valores. São coisas inventadas para que possa mexer na cabeça das pessoas com falsidade, com falsas doutrinas, com mentiras, com frases distorcidas. E tudo isso para que essas pessoas possam ir à igreja, cumprir ali os seus ritos e fazendo até campanhas. Fazendo campanhas, irmãos, para coisas que muitas vezes não acrescentam nada na nossa vida. Muitas vezes são coisas terrenas. Ou muitas coisas que nós já temos por herança, como filhos e filhas. Imagina o filho fazendo uma campanha para receber algo que é dele. Mas é isso que essas religiões acabam trazendo. A falsa esperança, a falsa verdade que o prazer está aqui na terra. O prazer das coisas terrenas, nas coisas que passam, irmãos. E esquece daquilo que mais importa, que é eterno. Daquilo que mais importa, que é a intimidade com o nosso Deus. Aquilo que é eterno, que só em Deus nós podemos achar. E é por isso que Paulo, irmãos, nosso irmão Paulo nos ensina no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Lá ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra o ser humano. Se você está lutando contra o ser humano, você está lutando errado, irmãos. Mas lá ele diz que nós lutamos contra as potestades e os principados, ou seja, os príncipes do reino da treva. É essa a nossa luta. E é isso que nós vamos trabalhar essa noite, irmãos. A peneira revela quem é palha e quem é trigo. Amém? Abra sua Bíblia. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. Lucas 22, a partir do 31. Glória a Deus, todos acharam? Lucas 22, a partir do versículo 31. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Nós vamos ler, Senhor, a Tua palavra. Nós vamos ler ali o que o Senhor está nos ensinando. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que nós venhamos ficar sensíveis, Pai, à voz do Espírito Santo, que nós venhamos ficar sensíveis, Pai, à revelação do Espírito Santo, e que nós possamos cada vez mais aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lucas 22, versículo 31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes,
você me negará. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, esses aqui são os últimos momentos antes da prisão e da crucificação do nosso Senhor Jesus. Jesus está ali na ceia, na última ceia com seus discípulos, ali às vésperas da Páscoa, e naquele momento há uma mistura ali de comunhão com uma forte tensão. É uma mistura muito forte, porque nesse momento é o momento em que Jesus revela que vai ser traído. Esse momento é o momento em que os discípulos ali estão discutindo quem é o maior entre eles. E tudo isso está acontecendo. Mas de repente Jesus, com o seu amor verdadeiro, ele traz uma palavra profunda a Pedro. Ele começa dizendo assim: Simão, Simão. E toda vez que, por 7 vezes na verdade, a Bíblia diz que a pessoa é chamada 2 vezes pelo nome seguido. Então quando ele fala Simão, Simão, ele está dizendo assim: ei, atenção, isso aqui é urgente. Sabe quando nós, muitas vezes, chamamos as pessoas que estão ao nosso redor, ali pelo um apelido, ali pelo um diminutivo, mas é naquele momento em que você fala o nome completo. Nesse momento revela a urgência que estava acontecendo. Jesus revela algo que estava passando ali no mundo espiritual, irmãos. Naquele momento em que eles estavam na ceia, Jesus ele faz uma revelação: olha, está acontecendo algo no mundo espiritual que vocês não estão vendo, mas eu preciso dizer. E é nesse momento que ele fala: Satanás pediu por vocês, pediu para peneirar os discípulos como o trigo. É a revelação que Jesus traz. É uma expressão que na verdade é uma metáfora do processo de preparação e prova que eles iriam passar. É isso que estava acontecendo, porque o trigo, quando ele é peneirado, significa que o objetivo é separar os grãos da palha. Ou seja, é o processo de separar aquilo que não vale nada daquilo que é bom, daquilo que realmente vale. E assim Jesus ele está falando da mesma forma, ele está tentando trazer que é a preparação. Por isso ele fala dessa peneira espiritual, que na verdade é: olha, vocês vão precisar agora demonstrar a fé de vocês. É isso que Jesus ele está trazendo. Só que olha que interessante, e é importante nós notarmos isso. Ele não impediu que isso viesse a acontecer. Ele não impediu que Pedro passasse pela peneiração. Olha o que Jesus fala para ele. É só nós olharmos aqui e nós vamos entender que ele permitiu que Pedro passasse. Irmãos, só que ele avisa. Ele diz assim: olha, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé permaneça firme. E isso daqui nos ensina, irmãos, que em determinados momentos, Deus permite que passamos por provas. Deus permite que nós venhamos passar pelo estreito. Deus permite que venhamos passar por momentos em que nós não vamos entender. E tudo isso é para nos purificar. É para fazer uma limpeza e nos fortalecer, irmãos. Jesus ele já sabia da negação de Pedro. Ele já sabia que Pedro iria negá-lo. Ele já enxergava, ele estava enxergando lá na frente, que seria algo próximo a acontecer. E é por isso que ele fala: quando te converteres,
quando te converteres, ou seja, quando você estiver restaurado, ajude quem precisa. Fortaleça os teus irmãos. Isso mostra, irmão, que o fracasso não é o fim. O tropeço, muitas vezes, não é o fim. Jesus, ele mostra que isso faz parte do processo. O processo que transformaria Pedro como o maior líder, um dos maiores líderes que já passou pela terra. Um líder que era compassivo e forte. E é sobre ele que nós vamos falar aqui essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós iniciamos lendo o versículo 31, que é o momento que Jesus ele fala, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. Eu quero trazer uma reflexão a respeito dessa fala, dessa realidade do ataque espiritual, que às vezes muitas pessoas não querem enxergar. Mas a todo momento há uma guerra, há uma luta. Mas olha o que o versículo 31 diz. Jesus ele alerta, ele revela uma realidade que muitas vezes é oculta aos nossos olhos. Muitas vezes nós não entendemos. Ele diz assim, olha, o inimigo ele pediu para peneirar vocês. Ele pediu para peneirar, esse verbo pediu carrega um significado profundo, irmãos. Carrega um significado muito profundo. Isso nos mostra que o inimigo, irmãos, não tem liberdade plena para agir na nossa vida. Quando ele diz assim, olha, o inimigo pediu, mostra para nós que o inimigo não tem a liberdade plena. Precisa haver uma permissão. E eu começo a entender que nada escapa do controle de Deus. Nada escapa do controle do nosso Deus. Mesmo as investidas do inimigo, precisa haver uma permissão. Irmão, se nós pegarmos e analisarmos, ele diz que ele queria peneirá-los. Sabe como é que era feito naquela época com o trigo? Era pego os feixes e era batido no chão com muita força, com muita violência. Primeiro para sair todos aqueles grãos junto com a palha e até mesmo para quebrar as hastes, né? Então era batido com muita força em cima de pedra ou no chão, com muita violência, de forma bruta. Ou seja, o que o inimigo está querendo, está pedindo, na verdade, é para fazer isso sobre a vida daqueles discípulos. E o inimigo fala isso para Jesus, pede isso para Jesus. E você acha que o inimigo não pede sobre a minha vida e sobre a sua vida também? Se aqueles que andavam com Jesus, o inimigo teve a audácia de chegar e falar assim, deixa eu peneirá-los. Imagina eu e você, irmãos. É por isso que nós precisamos entender, de fato, irmãos, que não é brincadeira. O inimigo não brinca de ser inimigo. Nós precisamos estar vigilantes, ter vida de oração, ter vida com os princípios, selar a nossa vida com os princípios de Deus. Porque o inimigo ele quer pegar e ele quer peneirar, ele quer pegar você como ele pega os feixes de trigo e bater, e bater, e bater, e bater. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu entendo aqui que o inimigo ele trabalha o tempo todo para fazer isso comigo e com você. Mas olha que interessante. Por que que o inimigo pediu isso? Por que que Satanás ele pediu isso? Porque ele tem uma expectativa. Escute, o inimigo ele pede isso porque ele tem uma expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim como ele tinha uma expectativa sobre a vida de Pedro.
Ele acreditava que, ao serem aprovados, ao ser liberado, que Pedro iria fracassar. Quando ele pudesse encostar em Pedro, Pedro iria fracassar. Ou seja, o inimigo ele entende que a peneira é um meio para escandalizar, é um meio para te derrubar, é um meio para te paralisar. A peneira é um meio para te destruir. É por isso que ele pede. O desejo dele é nos ver, irmãos. O desejo que ele tem é que nós venhamos a nos desmoronar debaixo de um peso, de uma pressão, de um apontamento. Essa é a expectativa do inimigo. A expectativa dele é baseada no quê? É baseada no medo. É baseada na dúvida, na acusação. É por isso que ele vem e pede: deixa eu peneirá-los. Deixa eu passar pela peneira. Só que da mesma forma que o inimigo tem essa expectativa, o nosso Senhor Jesus também tem uma expectativa. Glória a Deus! O nosso Senhor Jesus também tem uma expectativa. E é bem diferente. A expectativa que o nosso Senhor Jesus tem é que Ele acredita que a fé que Ele depositou em mim e em você, ela venha prevalecer. Assim como Ele acreditou que a fé que Ele depositou em Pedro, a fé que Ele plantou em Pedro, Ele acreditou que aquela fé iria prevalecer. Por isso que Jesus ele não intercedeu em forma de evitar a peneiração. Não, ele não fez isso. Mas ele intercedeu dizendo assim: olha, que a sua fé, Pedro, não desfaleça. Porque eu acredito em você. Porque eu sei o que eu plantei. É isso que o Senhor Jesus mostra nesse momento. Porque Ele já vê a fraqueza. Ele já vê que logo ali à frente, Pedro ele iria tropeçar, ele iria ficar fraco. E o próprio Jesus avisa. O próprio Senhor ele vai e fala. Irmãos, ele vê que Pedro, mesmo após a queda, Jesus já enxerga no que Pedro iria se transformar. E é por isso que ele acredita em mim e em você. Mesmo ele sabendo que Pedro negaria por 3 vezes, mesmo ele sabendo que Pedro ia passar pelo processo, que ele iria vacilar, mas ele sabia em quem Pedro iria se transformar. E aqui nós vemos um princípio imutável de Deus. Deus permite o processo. Deus permite o processo nas nossas vidas, irmãos, para nos limpar de muitas coisas. Só que esse processo dói, esse processo machuca, mas entenda, Deus ele está no controle. E normalmente quando existe esse processo, é porque Deus tem preparado algo maior para entregar nas nossas mãos. Amém? Amém. É assim que funciona, irmãos. Quanto maior o processo, maior é aquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. Por isso o Senhor precisa nos preparar cada vez mais. Por isso que Ele diz para Pedro: olha Pedro, eu orei para que a sua fé permaneça firme. Porque é preciso passar pela peneira. É preciso passar pelo processo. E nós sabemos que processo ele é desconfortável. Ele é humilhante, ele é confuso, muitas vezes. Nós sabemos de tudo isso. Mas esse é o lugar em que a nossa fé, ela é refinada. Esse é o lugar em que a nossa fé é fortalecida. Nós entendemos, irmãos, que as nossas motivações, quando estamos no processo, elas são purificadas. Mas o principal, nós entendemos que é a dependência.
se torna maior ainda quando nós estamos no processo. A dependência no Senhor, ela é ainda mais aprofundada. Fica de forma mais clara a nossa dependência no Senhor. Amém, irmãos? O trigo, irmãos, só é útil depois que é peneirado. Ele só é útil. Ou seja, hoje tem muitos querendo viver milagres, mas poucos aceitam a necessidade do milagre. Tem muitos querendo a provisão, mas não conseguem viver na escassez. Tem muitos aqui, irmãos, pedindo livramento, mas teme passar pelo vale. Teme passar pelo vale, irmãos. Mas eu quero dizer que o processo que nós passamos, as dores que nós sentimos, isso se torna, irmãos, testemunhos poderosos para glorificar o nome do nosso Deus. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sentimos, todas as feridas, isso pode tornar-se um testemunho forte para você alcançar muitas vidas. Irmãos, tem muitas pessoas feridas, precisando de alguém ir lá e passar um óleo, curá-los. Tem muitas pessoas feridas com a visão tampada, com a mente cauterizada. Mas de repente aquilo que você passou, aquilo que você foi curado, ganha força como um testemunho forte na vida de alguém que você possa ajudar. É por isso que nós passamos, irmãos, pela peneira. A peneira, ela não é, na perspectiva divina, ela não é uma vingança contra as nossas vidas. Não é isso, irmãos. Na verdade, a peneira, ela separa o que? A palha, aquilo que é passageiro, daquilo que é eterno. E quando nós passamos ali pela peneira, o que permanece após tudo isso é a fé que resistiu, é a fé pura, é saber que nós temos um Deus que não dorme, que não cochila, que nos ama, é saber que um Deus que orou por mim e por você já, porque a palavra diz que Jesus, ele já orou. Jesus, ele não vai orar por você. Jesus, ele já intercedeu. Então segura firme, irmãos, porque o inimigo, ele pede a cabeça nossa. E é nesse momento que nós vamos apresentar para ele a nossa fidelidade no Senhor. Amém, irmãos? No versículo 32, olha que interessante. Jesus fala assim: olha, eu orei por você. No versículo 31, o inimigo pede para peneirar. No versículo 32, Jesus já fala assim: olha, eu orei por você. Ou seja, a suficiência da intercessão de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem algumas doutrinas que falam assim: olha, vocês que estão nas Saves estão debaixo da cobertura das Saves e do pastor Nilson. Vocês não estão, irmãos. Se você estiver, eu não posso fazer nada. O que nós fazemos como igreja é orar pela vida de vocês. Eu oro, eu intercedo para a vida de vocês, para a casa de vocês, para a família de vocês. Eu vivo apresentando vocês a Deus. Mas nós temos que desmistificar e saber que o único intercessor se chama Jesus Cristo. Então, quando alguém te perguntar de que baixo de cobertura que você está, não responda Jesus Saves, responda Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fecha parênteses. Ou seja, Jesus, ele diz assim: olha, eu orei. Ele revela algo extraordinário. É uma revelação extraordinária.
ele dizer que ele está intercedendo antes da queda. Irmãos, olha o que isso significa para nós. Antes de você passar por esse processo que você de repente está passando, Jesus ele já orou, ele já intercedeu. Eu sei que às vezes dá a impressão que o Senhor já está em silêncio e nós não escutamos a voz de Deus. Não, ele já orou, ele já intercedeu e tudo está no controle dele. Antes que Pedro negasse, antes que Pedro se sentisse um fracassado, irmãos, antes de tudo isso, Jesus já havia orado por ele. Jesus já havia intercedido por ele. E essa oração não foi para livrá-lo, mas foi para impedir. Não foi para impedir a peneira, mas foi para fortalecê-lo. Quando Jesus ora por mim, por você, quando Ele intercede, Ele está dizendo assim: ei, eu confio em você. Estamos juntos. Você não está sozinho. Nós estamos juntos. Eu oro para que a sua fé permaneça firme. Irmãos, o termo desfalecer carrega uma ideia, sabe do quê? Uma ideia de apagar. Carrega uma ideia de desanimar, de trazer uma morte espiritual. Então, quando Jesus fala assim: olha, eu orei para não desfalecer, irmão, Ele não quer que apague, Ele não quer que morra. Ele não quer que você desanime. Porque Jesus, ele sabia que Pedro iria tropeçar, mas também sabia a fé que ele havia plantado no coração de Pedro. Assim o Senhor está dizendo hoje: eu sei que vocês muitas vezes vão vacilar, mas eu também sei a fé que eu tenho colocado no coração de vocês. Aleluia! Oh meu Deus! Irmãos, e essa fé que nós estamos falando é uma fé baseada na palavra de Deus. É uma fé baseada no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos ter uma vida diferente disso. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, leituras, estudos, orações. Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. Eu não posso viver, irmãos, dependendo da oração de terceiro, de relacionamento de terceiro. Eu preciso depender da minha relação com Deus. Nós precisamos, irmãos, porque nós sabemos que uma hora nós vamos tropeçar, uma hora nós vamos vacilar, e isso aqui nos ensina, irmãos. Isso aqui nos ensina que a fé verdadeira, ela pode até às vezes vacilar sim, mas ela não acaba, porque ela é sustentada pela oração de Jesus pela tua vida e pela minha vida. Amém? Isso aqui é uma revelação maravilhosa do Senhor, irmãos. Isso aqui é uma revelação maravilhosa, porque isso aqui nos mostra que Ele não é um juiz impetuoso. Ele não é aquele juiz que fica esperando você vacilar, você falhar. Não, pelo contrário. Ele está intercedendo para que a nossa fé continue firme. Ele está intercedendo e ora por cada um de nós, para que nós venhamos continuar firmes na palavra e na confiança de que Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Quando Pedro ele caiu, irmãos, ele não caiu fora do alcance da graça de Deus. Quando ele cai dentro do campo de oração de Jesus. Quando Pedro, irmãos, ele tropeça, ele não cai nas garras do inimigo, mas ele cai no colo do Senhor. E aqui nós vemos a etapa do processo. Pedro, ele não foi poupado. Ele teve que passar sim, mas foi preservado pela oração. E isso moldou a sua fé.
Isso moldou tudo aquilo que precisava ser mudado dentro dele. Principalmente aprofundou em Pedro a sua humildade. Aprofundou e preparou Pedro para que ele se fortalecesse os seus irmãos depois. Se Jesus tivesse evitado essa dor de Pedro, nós não estaríamos pregando essa mensagem hoje. Se Jesus evitasse a dor de Pedro, Pedro não seria transformado profundamente. Se Jesus evitar muitas vezes as dores que nós sentimos, nós nunca seremos transformados verdadeiramente. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é uma realidade. É uma realidade na nossa vida espiritual, na nossa saúde, na nossa vida conjugal. Muitas vezes Deus permite chegar a acontecer algo para que haja uma transformação. Muitas vezes, irmãos, nós oramos errados até para escapar do sofrimento. Nós oramos errados muitas vezes, porque nós queremos sim escapar, né? Mas Jesus, irmãos, Ele ora para que a nossa fé, ela venha prevalecer. E através da nossa vida, nós venhamos demonstrar a fé que nós temos em Jesus. Para que através da nossa vida, Ele seja exaltado. Ele seja glorificado. Amém? Ou seja, para nós permanecermos firmes, é por causa da intercessão, é a intercessão de Jesus que ela nos sustenta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós vemos logo à frente que Jesus fala algo interessante. Quando te converter. Mas espera aí, Pedro já não era convertido? Eu vejo às vezes alguns ministrando a palavra, dizendo assim, não, Pedro não era. Não, Pedro era, irmão. Pedro era sim. Estava no processo. Recebeu a palavra direto do Senhor Jesus. Foi escolhido pelo Senhor Jesus. Mas vacilou, tropeçou. Quando nós estamos viajando em estradas que nós não conhecemos, hoje nós temos o GPS. Não é Waze, viu? GPS. Mas quando não tinha, às vezes nós passávamos da entrada onde deveria entrar. E aí você tem que ir um pouco à frente, para poder fazer o retorno. E é o que Jesus está falando. Olha, Pedro, eu sei que você vai errar a entrada, mas ali na frente tem o retorno. Ali você converte, volta e faça certo. Então nós vamos olhar a conversão de quem já crê. Porque por mais que Pedro era aquele cara explosivo, ele sabia quem era Jesus. Só que nessa frase, Jesus dirige a Pedro uma afirmação. Quando te converteres. Ora, mas Pedro ele era convertido. Nós sabemos disso. Mas isso não significa a conversão total. Isso significa que Jesus fala, olha, você vai tropeçar, não se perca, volte e faça de novo. Faça de novo, agora do jeito certo. Porque quando Pedro cai, ele se arrepende. Ele sabe, ele entendeu que ele errou. Pedro, ele amava Jesus. Só que Pedro, ele era guiado pela força humana. Ele amava Jesus, mas ele tinha uma autoconfiança. Ele disse, não, Senhor, eu vou com você, e se precisar eu sou preso, se precisar eu vou morrer. Foi o que nós lemos no texto, não foi? Ou seja, aquela força humana, aquela alta confiança. Ele disse que jamais negaria o Senhor, mas em pouco tempo negou por quantas vezes? 3 vezes. E esse choque entre o que ele pensava e o que de fato ele era,
Isso fez com que houvesse um quebrantamento profundo em Pedro. E muitas vezes nós passamos por esse processo. Nós achamos que nós somos valentes, mas o processo ele é tão doloroso. O processo, o caminho fica tão estreito, que muitas vezes a gente acha que é, mas não é. Só que olha a misericórdia. Converta-se, Pedro, novamente. Não é porque você errou que agora você está de ladeira abaixo. Esse é o ponto de virada. Quando nós percebemos quem de fato nós somos, e nós não somos nada sem o Senhor. Quando nós entendemos de fato quem nós somos, pecadores, miseráveis muitas vezes, nós entendemos que nós precisamos sim de uma verdadeira conversão. Quanto mais, irmãos, eu conheço Jesus, mais eu sei que eu preciso dele. Quanto mais eu acho que eu estou no centro da vontade dele, mais ele me mostra que eu não estou tanto. E se tiver algum santo aqui na terra, irmãos, pode ver que é mentira. Ou seja, nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos de verdade, para todos os dias nós buscarmos essa conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira, irmãos, tem uma base, chamada Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós precisamos entender que nós dependemos da graça dele. Não adianta ir pela nossa força, não adianta pelo nosso entendimento, mas pela graça do Senhor, irmãos. Jesus, ele já via esse momento, ele sabia que Pedro, ele iria cair, mas que Pedro se levantaria. E quando Pedro se levantasse, ele voltaria mais humilde, ele voltaria mais forte, ele voltaria mais cheio de compaixão. Por isso a permissão. Jesus entendeu que precisava Pedro passar por esse processo para arrancar algumas coisas que ele carregava junto. E assim ele faz comigo e com você, irmãos. Nesses processos vai arrancando muitas coisas nossas. Vai tirando muita, vai limpando, vai fazendo uma limpeza em nós. Ou seja, é por isso que ele já antecipou o processo. Olha, você vai cair, mas eu sei que você vai ser limpo, você vai se levantar, e eu preciso que você ajude os seus irmãos. Eu preciso que você ajude. Deus, ele nunca desperdiça nada. Deus, ele trabalha sempre com um propósito. Se você vai vencer, se você já venceu na vida em alguma área, Deus, ele pode te usar para ensinar outras pessoas. Se você já superou em algumas áreas, Deus pode usar a tua vida para você fazer com que outras pessoas venham superar esse momento que elas estão passando. A queda de Pedro preparou ele para se tornar um verdadeiro pastor, com um coração totalmente diferente. E lá na frente, ele se tornou um líder maduro, capaz de fortalecer não só os amigos, não só os discípulos, mas muitas pessoas que passariam pela peneira. Essa aqui é uma lógica divina, irmãos. O processo, pelo que aconteceu, o processo da peneira não é só para nós, mas é para que através da nossa vida nós venhamos ajudar outras pessoas. Por isso Jesus fala: ajude eles. Depois que você se converter, ajude. Deus transforma toda essa dor, todo esse sofrimento, Deus transforma isso em instrumento de fortalecimento para as nossas vidas. Pedro seria restaurado, mas ele não voltaria como ele era antes, ele voltou diferente. Assim é na minha vida e na sua vida.
Depois de todo o processo, irmãos, não é para nós voltarmos como nós éramos, mas é para nós voltarmos diferente. É para que eu e você venhamos ter mais autoridade, mais entendimento, ser mais quebrantado. Porque Deus, Ele usa os quebrados. Deus, Ele usa os restaurados, os peneirados, para poder alcançar muitas pessoas. Porque são esses que vão falar a verdade. São esses que vão saber e ter compaixão do próximo. E é esses que já provaram a sua fé. E depois da ressurreição de Jesus, aqui fica clara a restauração com propósito. A restauração de Pedro, ela tem um propósito. Irmãos, a falha, o momento em que você viveu, essa peneira que você está passando, que você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, isso vai te levar para um propósito de Deus muito maior do que você imagina. Depois de negar Jesus, quem se lembra? Pedro chorou amargamente. Eu fico imaginando, lá baixou e canta lá manás. Eu fico imaginando, irmãos, aquele choro, aquele olhar de Jesus para Pedro. Jesus todo ensanguentado, todo torturado, machucado, e ele olha para Pedro e diz assim, só o olhar de Jesus falou muita coisa com Pedro. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque Pedro, ele se viu o quê? Quebrado. Pedro, ele se viu derrotado, envergonhado. É isso que Pedro, ele teve a percepção. Só que Jesus nunca abandonou, porque depois da ressurreição, o próprio Senhor Jesus vai ao encontro de Pedro. Quem lembra, no livro de João, capítulo 21, Jesus, ele vai à margem ali do mar, e ele restaura a vida de Pedro, a dignidade de Pedro, ele restaura a confiança, e ele coloca uma nova missão. Quem lembra a nova missão? Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós vimos aqui o cumprimento da palavra quando nós lemos, quando te converteres. Pedro havia passado pelo processo. E agora Pedro, ele está transformado pela dor. Ele está arrependido. Pelo amor, ele foi restaurado, irmãos. E é assim que acontece conosco, irmãos. Pelo amor de Jesus, pela graça dele, ele restaura as nossas vidas. Ele restaura, ele transforma, e aquilo que era pranto, aquilo que era um choro amargo, se transforma em vida, em alegria, porque o Senhor Jesus diz assim: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Está tudo certo, Pedro. Você chegou no ponto que eu precisava. Agora fortaleça os seus irmãos. Agora fortaleça, não mais com orgulho, não mais daquela forma como você agia, mas agora você vai fortalecê-lo na compaixão. Pedro negou, mas agora Pedro, ele prega para muitas pessoas. Pedro, ele foi um homem que vacilou diante de uma serva, mas agora ele enfrentaria multidões pregando o evangelho com autoridade. Pedro, ele fracassou. A sua fé quase desfaleceu. A sua fé quase acabou, mas agora ele está firme na fé. Porque ele tem um novo propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele viveu o processo. Ele passou pela peneira e agora ele está mais maduro, irmãos. Ou seja, ele não foi descartado pela queda. Então, se tem algo dizendo para você que você está sendo descartado pela queda, porque você tropeçou, porque você errou,
Essa não é a voz do Senhor. Essa é a voz do inimigo que está te acusando, para que você não venha chegar aonde Deus quer que você chegue. Pedro, ele não foi descartado pela queda, pelo contrário, ele foi fortalecido por aquilo que ele errou. O processo de Deus, irmãos, não tem como fim a destruição, mas sim a edificação das nossas vidas. A peneira, ela revela, ela purifica, ela limpa, ela prepara. A intercessão de Jesus nos sustenta, e a queda não é o fim, irmãos, mas é uma parte do processo para que nós venhamos fazer tudo de novo, agora do jeito certo. E quando nos levantarmos pela graça, nós nos levantamos fortalecidos em Cristo. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei qual é a peneira que você está vivendo nesse momento. Mas assim como Pedro, você pode confiar. Jesus, ele já orou pela sua vida. Eu não sei o que você está passando no seu íntimo. Mas eu te digo que Jesus já orou por isso. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ele vê o que você ainda vai ser. Ele já sabe aonde você vai chegar. Porque ele já escreveu a sua história. Ele já sabe o seu final. Ele conhece você, ele que te fez, ele já sabe o seu final. Lembra de Gideão, malhando o trigo, escondido lá no lagar? E aí o anjo do Senhor chega para ele: homem forte, valente, você vai libertar o povo. Ele estava escondido com medo, nunca tinha pegado uma espada. Na visão dele era isso, mas na visão de Deus ele já enxergava Gideão como um libertador. E assim é na nossa vida. Deus, ele já sabe o nosso amanhã. Ele já enxergou, ou seja, o fim das falhas. Eu declaro que será o começo do propósito de Deus para a sua vida. O final dessas falhas, o final da peneira, é o começo do propósito de Deus para a sua vida. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Jó, será que Jó foi peneirado? Mas venhamos e convenhamos, Jó foi muito pior, né? Porque Pedro ainda foi avisado, né? Jesus ainda avisou a Pedro: o inimigo pediu para peneirar você. O couro vai comer. Mas Jó não. Jó não sabia o que estava acontecendo. E o inimigo chegou diante de Deus e falou, só se colocou diante de Deus. E Deus falou o quê? Reparou no meu servo Jó? E aí o inimigo começou a falar assim, mas é porque ele tem uma família bonita, uma família abençoada, ele tem filhos que estão perto dele, ele é um homem próspero, rico, aonde ele coloca a mão o Senhor abençoa, ele é um cara com saúde. Deus falou assim, então tá, pode tocar. Toca na família, toca no dinheiro, toca nele, na saúde dele, mas não mata. E no final dessa história, no final nós entendemos que depois da peneira, Jó ele faz uma declaração dizendo, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Depois da peneira, irmãos, Jó ele fala assim, eu antes ouvia, eu te conhecia por ouvir, eu via o milagre dos outros, eu vi o Senhor fazendo na vida dos outros, eu acompanhei tantas coisas acontecendo, mas agora, após a peneira, eu vejo o que o Senhor vai fazer na minha vida. Quem crê recebe.
Oh, Ramaná Sorecanta Labassu. Irmãos, a peneira revela quem nós somos. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas foram peneirados em praça pública. Paulo e Silas, eles foram peneirados em praça pública, arrancaram as suas vestes, açoitaram eles, espancaram eles. Xaramaná Surecanta Labassou. Lançaram eles na prisão, e acorrentado pelos pés ainda. Xarabadás. Mas enquanto eles ainda estavam na peneira, enquanto ainda eles estavam sendo peneirados, o que eles fizeram? Oraram e louvaram ao Senhor Jesus. Irmãos, nós olhamos agora para a vida de Pedro, esse homem sanguíneo, esse homem explosivo, orgulhoso, esse homem muitas vezes ansioso em fazer as coisas. Pedro caiu, mas não ficou caído. Pedro chorou, mas não foi abandonado. Ele negou o próprio Jesus, mas ele foi perdoado e restaurado. E tudo isso por uma razão, porque Jesus intercedeu por ele antes da queda. Quando Jesus passar, permitir que o inimigo passe a peneira, lembre-se, ele já orou por você. E ele é o único e suficiente intercessor sobre a sua vida. A peneira, irmãos, é a permissão de Deus para tirar o que não tem valor da sua vida. A peneira é para limpar toda a sujeira que não tem serventia nenhuma. A peneira, ela serve para separar o que tem valor e o que não tem valor. E Jesus, ele já orou para que a sua fé não desfaleça. Esse mesmo Pedro que nós lemos, orgulhoso, ansioso, explosivo, depois que ele passou pela peneira, depois que ele foi restaurado, ele foi um homem que, ao pregar, numa só pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele se tornou um homem que, por onde ele passava, a sua sombra curava. Esse é o mesmo Pedro, irmão, que nós estamos falando, que foi peneirado. Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios, indo na casa de Cornélio. E Pedro escreve 2 livros. E sabe o que ele escreve? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 8. Ele diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Será que é Pedro mesmo que está escrevendo? Para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Isso é um Pedro transformado depois da peneira. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é aquele mesmo Pedro, explosivo, ansioso, nervoso. Mas agora ele é um novo Pedro transformado. Por isso, irmãos, creia, porque o que traz a sustentação para nós é sabermos que o nosso Senhor Jesus já orou por nós. Eu não sei qual é a peneira, eu não sei qual é a situação, eu não sei se você está vivendo isso, se você conhece alguém que esteja vivendo isso, mas eu te digo, Jesus, ele já orou, Jesus, ele já intercedeu, e ele se preocupa,
porque Ele é o nosso intercessor. Amém? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Essa luta, essa fase não é para te matar. Essa luta, essa fase, essa dificuldade, ela não vem para te destruir. Charobaradas, Shekeramantorianda Lamassu. Jesus já orou por você. E isso que você não está vendo o fim, e isso que você não está vendo a luz no fim do túnel, o Senhor me traz aqui essa noite para dizer assim: eu estou no controle. Creia que eu sou o teu Deus. Creia que eu sou o Senhor da tua vida. Creia que eu não perdi o controle de nada. E eu tenho orado para que a tua fé se fortaleça. Eu tenho orado para que a sua fé não seja mais uma fé de criança, mas que a sua fé se torne uma fé de uma pessoa adulta. Que a sua fé não venha se alimentar mais de papinha, mas que a sua fé agora comece a se alimentar de alimentos que traz sustentação. Sharamanasorekanta lavashu. Oh, rabadaço, né? Canta lamassu. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. Charabadás. Se coloque de pé, irmãos. Harabadaço, né? Canta lamassu.